Não sei exatamente por que entrei naquela loja naquela manhã. Eu tinha saído só para comprar pão. Mas quando passei pela rua lateral da praça, vi a plaquinha pendurada torta. Achados e antiguidades. Tudo em segunda mão. Não era uma loja que eu costumava ver aberta. Na verdade, não lembrava de tê-la visto antes. Lá dentro era escuro, silencioso. Cheirava a madeira velha e umidade. Tinha coisas até o teto. Louças, relógios de parede, crucifixos enferrujados, molduras, bonecas antigas, tudo empilhado com uma desordem que parecia proposital. Senti um arrepio imediato. Não de medo, mas como se algo lá dentro me reconhecesse. Foi quando vi o quadro. Uma pintura estranha. Não era bonita. A tela era escura, pinceladas grossas, retratando uma casa de campo sob um céu cinzento, com uma figura parada em frente, mas borrada, sem rosto definido. Parecia ter sido apagado com raiva. Não sei o motivo, mas senti que precisava levar aquilo. Estava sujo, o vidro rachado num canto. O atendente, um senhor idoso de aparência abatida, pele quase sem cor, me olhou por longos segundos antes de dizer: ele já foi de muitos. Nenhum deles manteve por muito tempo. Sorri, desconcertado, achando que era só papo de vendedor excêntrico. Paguei e fui embora. Na mesma tarde, pendurei o quadro na sala. No começo, não aconteceu nada. Só o desconforto constante. Algo no quadro parecia se mover sutilmente. Não a pintura em si, mas o que ela transmitia. Parecia que cada dia o céu escurecia um pouco mais, que a figura no campo se aproximava, mesmo que imperceptivelmente. Na segunda noite, ouvi um barulho de batida. Fui até a sala. O quadro estava no chão, virado para baixo. A parede onde ele estava pregado tinha marcas, como se unhas tivessem sido arrastadas de cima para baixo. 4 riscos fundos na tinta. Achei que fosse coisa da parede velha, um prego mal fixado. Recoloquei. Mas toda noite, às 3 horas da manhã, o quadro caía de novo, sempre na mesma hora, sempre do mesmo jeito. E os riscos na parede aumentavam. Comecei a sonhar com a casa da pintura. Era sempre o mesmo cenário. Eu caminhava por um campo seco, folhas mortas sob os pés, em direção àquela mesma casa da tela. O céu pesava e a figura de costas me esperava no portão. Quando eu acordava, havia terra nos meus pés. Terra, real, na cama. Aos poucos, comecei a notar outras coisas. A temperatura na sala ficava mais baixa. Lâmpadas queimavam rápido demais. E havia um cheiro constante de madeira queimada, mesmo com tudo desligado. Certa noite, tentei tirar o quadro de casa. Mas quando toquei nele, senti algo pulsar sob a superfície da tela. Como um batimento fraco, morno. Quase caí para trás. Joguei um pano por cima e coloquei na varanda, trancando a porta de vidro. Na manhã seguinte, o quadro estava de volta na parede. Comecei a pesquisar sobre ele. Levei a uma loja de restauração e descobri que a pintura original tinha sido coberta, que havia algo por baixo. A restauradora disse que podia tentar revelar a imagem anterior, mas parecia relutante. Ela nunca mais me atendeu. Desapareceu do dia para a noite. A loja dela ficou fechada por semanas, até a polícia lacrar o local. Dizem que ela foi encontrada morta, de olhos abertos, afundada na banheira, com tinta preta por todo o corpo. Os olhos, sem íris, completamente brancos, como os da figura do quadro. Fui perdendo o sono, o apetite, a sanidade. Meus vizinhos diziam ouvir gritos vindo da minha casa. Mas eu moro sozinho. Uma noite, o quadro estava virado. E dessa vez, a figura na pintura estava diferente. Mais próxima, nítida. Era o rosto da restauradora. Hoje, escrevo isso não como um pedido de ajuda, mas como um aviso. O barato sai caro, sim. Mas às vezes o preço é algo que não se paga com dinheiro.
Objetos usados são pedaços de histórias alheias, fragmentos de outras vidas, outras mortes. E nem tudo que é abandonado está vazio. Se você encontrar uma loja que nunca viu antes, se sentir algo te chamando, não entre. Se levar algo para casa e começar a sonhar com lugares que você nunca esteve, jogue fora. Queime. Faça uma limpeza espiritual. Mas, acima de tudo, não tente entender. Não tente investigar. Porque certas coisas querem ser vistas. E quando você olha por tempo demais, elas olham de volta. Eu nunca fui supersticioso. Sempre achei que essas histórias de maldições e energias ruins eram exageros, coisas que as pessoas inventam para justificar o azar. Mas o que aconteceu comigo há pouco mais de um ano me fez mudar completamente de ideia. Tudo começou por acaso. Eu estava andando pelo centro da cidade, voltando do trabalho, quando passei por uma lojinha de antiguidades. Era pequena, meio escondida, daquelas que você só nota se estiver prestando atenção. Na vitrine, entre espelhos antigos e relógios de pêndulo, havia uma poltrona de couro escuro, desgastada, mas elegante. Me atraiu de um jeito estranho, como se ela tivesse me chamado. Na época, eu tinha acabado de me mudar para um apartamento novo e precisava de móveis. Entrei, negociei o preço com o dono, um senhor calado, de expressão pesada, e levei a poltrona no mesmo dia. Ele só disse uma coisa antes de eu sair. Certas coisas não são apenas móveis, elas observam. Achei que era só um jeito estranho de fazer charme para a peça. Hoje, me arrependo de não ter levado isso a sério. Na primeira semana, nada de anormal. Mas depois, comecei a notar pequenas coisas. Toda vez que eu sentava naquela poltrona, sentia um peso no peito. Um incômodo, como se tivesse alguém muito perto de mim, respirando no meu ouvido. À noite, acordava sempre no mesmo horário, 3h17 da madrugada. E quando olhava para a sala, a luz do corredor estava acesa. Sempre. Eu nunca deixava aquela luz acesa. Um dia, decidi gravar. Coloquei meu celular escondido, apontado para a poltrona, só para me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça. No dia seguinte, ao assistir o vídeo, quase deixei o celular cair da mão. Às 3h17, a poltrona balançava sozinha. E havia um som, um sussurro muito baixo, repetindo algo que parecia ser "me devolve". Pesquisei sobre a loja. Descobri que ela havia sido aberta por um herdeiro de uma mulher que morrera misteriosamente em sua própria casa. Uma acumuladora que passava os dias sentada, numa poltrona de couro escuro. Ela foi encontrada morta, com os olhos abertos, fixos na parede, e as mãos cravadas nos braços da poltrona, como se tivesse visto algo terrível segundos antes de morrer. Levei a poltrona de volta, mas a loja estava fechada. Parecia abandonada, como se ninguém tivesse pisado lá há meses. Desde então, nunca mais consegui dormir direito. Não importa onde eu vá, sinto aquele mesmo peso no peito, como se algo tivesse vindo comigo. Como se a energia dela ainda estivesse aqui. Hoje, eu falo isso para todo mundo. Cuidado com o que você traz para dentro da sua casa. Objetos carregam histórias, memórias e, às vezes, algo muito pior. Tudo é energia e algumas coisas não querem ir embora. Eu nunca fui dessas pessoas que se impressionam fácil. Sempre achei bobagem essa coisa de energia, espírito, essas paradas místicas. Até que um dia, sem procurar por isso, eu me vi mergulhado em algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Foi numa tarde qualquer, daquelas que parecem comuns, mas que depois você percebe que foram o início de um caminho sem volta. Eu fui visitar a casa de uma amiga da minha mãe,
a Dona Irene. Ela tinha perdido o irmão fazia uns 2 meses. Um homem reservado, colecionador de livros e roupas antigas. Tinha o hábito estranho de guardar tudo o que usava com extremo cuidado, como se cada peça fosse parte dele. Durante o café, Dona Irene, que já estava separando as coisas do falecido para doar, me ofereceu algumas roupas dele. São peças boas, quase novas. Ele era muito cuidadoso, sabe? Eu, sem pensar muito, aceitei. Escolhi uma jaqueta marrom de couro, bem vintage. Parecia feita sob medida para mim. Também levei um cinto de fivela grossa e um velho relógio de bolso que me chamou a atenção. Naquela noite, eu vesti a jaqueta para sair. E foi aí que tudo começou. A primeira coisa estranha foi o frio. Um arrepio constante, que não vinha do clima. Era como se a jaqueta tivesse sua própria temperatura. No espelho, eu não parecia eu. Não sei explicar. Era como se meu reflexo me olhasse de um jeito diferente. Frio, julgador. Nas noites seguintes, começaram os sonhos. Sempre com um homem que eu nunca via por completo. Apenas sua silhueta parada no canto do meu quarto. Sempre calado, sempre me encarando. Acordava suando, o coração acelerado, com a sensação de que alguém estava mesmo ali, me vigiando. Os objetos começaram a mudar de lugar. O relógio de bolso, que eu deixava na estante, uma noite apareceu dentro do meu travesseiro. O cinto, que eu tinha pendurado no cabide, estava enrolado no pé da cama. Achei que estivesse ficando doido. Ou que alguém estava me pregando uma peça. Mas o pior mesmo foi uma noite em que fui até a cozinha pegar água e vi, pelo reflexo do vidro da janela, alguém atrás de mim. Um homem de expressão dura, olhos fundos e raiva silenciosa. Quando me virei, não havia ninguém. A sensação de opressão era constante. A casa ficou densa, escura, como se o ar tivesse peso. Comecei a ficar doente, irritado, sem energia. Um amigo espiritualista, ao saber do que eu estava passando, foi direto. Você levou algo que não te pertence. Aquelas roupas estão impregnadas. Ele me explicou que tudo é energia, que cada objeto carrega a frequência do ambiente de onde veio, da pessoa que o usou. E que há pessoas tão apegadas aos seus bens materiais que mesmo após a morte não os largam. Ficam ali, agarradas, ainda morando, nos seus pertences. Eu, cético que era, segui o conselho por puro desespero. Lavei as roupas com sal grosso, fiz um defumador com incenso de arruda e alecrim. Rezei um mantra que ele me ensinou. Pedi, implorei, que aquela energia fosse embora. Que se libertasse e me libertasse também. Depois disso, nunca mais usei a jaqueta. Devolvi todos os objetos para Dona Irene, explicando que não me sentia bem com eles. Ela compreendeu. Na verdade, me disse que o irmão era mesmo um homem extremamente materialista, que sempre dizia: tudo que é meu fica comigo, sempre. Hoje, toda vez que passo por um brechó, ou vejo alguém ganhando coisas usadas de desconhecidos, me bate um arrepio. Eu sempre digo: cuidado. Nem tudo que você leva para casa é só um objeto. Algumas coisas vêm acompanhadas e nem sempre querem ir embora. Eu só queria um casaco. Foi isso que eu pensei na hora. Só um casaco para o frio que chegou do nada naquele fim de abril. Não tinha intenção de gastar muito. Então, parei numa feirinha de usados no centro da cidade. Tinha de tudo ali. Discos antigos, louças rachadas, bonecas sem olhos e uma arara de roupas de inverno. Foi ali que eu encontrei o casaco. Era de lã grossa, preto, com botões de ferro escuro e um cheiro forte de naftalina e mofo. Algo nele me incomodava, mas estava barato demais para ignorar. O vendedor, um senhor curvado e de olhos opacos, mal olhou para mim. Só estendeu a mão e disse: leve, mas não aceite o que vier com ele. Eu ri.
achando que era só um velho excêntrico tentando ser enigmático. Paguei e fui embora. Na primeira noite que usei o casaco, tive um sonho estranho. Eu andava por uma casa que não conhecia, mas que me parecia familiar. A cada passo, o chão rangia e eu ouvia sussurros. Quando olhava para trás, havia sempre algo no meu encalço. Não uma pessoa, mas uma sombra que se encolhia quando eu a encarava. Acordei suando frio, mas o casaco estava lá, jogado na poltrona, do mesmo jeito que deixei. Com o passar dos dias, as coisas foram piorando. Eu o usava todo dia. Sentia um tipo de calor que não era normal. Como febre, como uma presença apertada contra meu corpo. Comecei a ter dores de cabeça. Apaguei luzes que estavam acesas. Ouvi batidas na porta às 3 da manhã e não havia ninguém lá. E então vieram as vozes. Primeiro só nos meus sonhos, mas depois, quando eu estava acordado. Elas vinham do casaco. Era como se ele respirasse. Eu juro, ele parecia mais pesado a cada dia. Um dia, num impulso, coloquei a mão no bolso interno e senti algo duro. Era uma pequena chave, enferrujada, com uma etiqueta de papel amarelado amarrada com barbante. A palavra Abra, escrita com sangue seco. Eu devia ter jogado fora naquela hora. Mas eu queria saber. A mente humana é burra assim. Pesquisei tudo o que consegui. Voltei na feirinha, mas o velho não estava mais lá. E ninguém lembrava dele. Achei um fórum obscuro online e um usuário comentou algo que me gelou. Objetos carregam ecos. Quanto mais íntimos, mais energia eles retêm. Roupas tocam a pele, absorvem dor, luto, raiva, morte. Naquela noite, fui até o quintal com o casaco e um saco de sal grosso. Despejei o sal sobre ele, fiz um círculo e tentei rezar. Não sou religioso, mas qualquer coisa era melhor do que deixar aquilo continuar. Enquanto eu derramava sal, o casaco começou a se mexer sozinho, como se algo dentro dele estivesse tentando sair. O ar ficou denso. O céu escureceu como se uma nuvem tivesse parado só sobre minha casa. E então, um grito agudo vindo do próprio tecido. Eu corri. No dia seguinte, só restava o casaco, completamente seco, como se nada tivesse acontecido. Mas a chave sumiu. Desde então, eu não durmo mais direito. A sombra ainda aparece, mesmo sem o casaco. Meu cachorro não entra mais no meu quarto. E tem algo embaixo da cama, esperando. Se você está lendo isso, entenda. Não compre nada usado sem purificar. Não aceite presentes de estranhos. O que é barato pode custar sua paz. Eu só queria um casaco. E agora carrego algo que não sei mais como devolver. Foi num sábado de manhã que eu comprei o maldito colchão. Tinha acabado de me separar. Estava me mudando para um apartamento pequeno, recomeçando a vida com pouco dinheiro. Vi o anúncio no grupo do bairro. Colchão seminovo, R$ 80, retirando hoje. Fui buscar na mesma hora. Era grande, parecia em bom estado, com aquele padrão de flores azuis antigo. A senhora que me vendeu disse que era do pai dela, que tinha falecido em paz. Não pensei muito na hora. Só agradeci e levei. Na primeira noite, dormi como uma pedra. Mas já na segunda, acordei com um peso no peito. Era como se algo estivesse sentado ali, comprimindo minha respiração. Fiquei imóvel por alguns segundos. Não vi nada, mas o quarto inteiro parecia espesso. O ar tinha ficado denso, como dentro de um elevador lotado. Nos dias seguintes, vieram as insônias. Eu me virava a noite inteira, suando frio, sonhando com pessoas que eu nunca conheci. Rosto de um velho, olhos abertos, sem piscar, sempre deitado. E sempre naquela posição, de lado, com as mãos sobre o peito. Comecei a sentir um medo constante. De coisas bobas, do silêncio, do reflexo da janela, de ir ao banheiro de madrugada. E então vieram as crises.
Ansiedade, pânico do nada, no trabalho, no mercado, no trânsito. O coração disparava e minha mente dizia que algo estava me observando. Eu ia ao médico, tomava calmante, fazia exame atrás de exame. Nada. Estresse da mudança, diziam. Passei meses assim, até que decidi sair daquele apartamento. Senti que não era só o lugar, era algo dentro dele. Quando chamei o caminhão da mudança, deixei o colchão no canto da garagem do prédio, coberto com plástico. Ia doar depois. Naquela mesma noite, dormi no chão da nova casa, só com um lençol. Dormi bem. Pela primeira vez em muito tempo. Nenhum sonho, nenhum peso no peito, nenhuma crise. E no dia seguinte, acordei em paz. Não era psicológico. Era ele. O colchão. Fiquei obcecado por uma semana. Queria entender. Liguei para a mulher que me vendeu. Depois de muita insistência, ela contou que o pai morreu exatamente naquele colchão. Dormindo, sozinho. Encontraram ele dias depois, já rígido. Ela disse que vendeu às pressas, porque o colchão a incomodava. Tinha um clima estranho, nas palavras dela. Falei com uma conhecida que entende dessas coisas espirituais. Ela foi direta. Você dormiu no lugar da morte de alguém. Energia densa. Quando é assim, não tem como. O corpo vai, mas a carga emocional fica. Desde então, nunca mais comprei nada usado sem fazer algum tipo de ritual. Pode rir, mas eu separo um tempo. Acendo incenso, faço uma oração, peço licença, bato sal grosso com álcool. Até uma simples cadeira, eu limpo como se estivesse tirando a alma de alguém de dentro. O que aprendi é que tudo carrega energia. Um colchão, uma roupa, um espelho, são esponjas de sentimento, de ambiente. E se você se deita num lugar onde alguém partiu, você pode estar dividindo o sono com o que ele deixou para trás. Cuidado com o que você leva para casa. Nem todo preço baixo vale o risco. Seja qual for sua crença. Ore, reze, peça licença, limpe. Porque quando a energia é ruim, ela não precisa de permissão para entrar, só de espaço. E um colchão velho pode ser espaço demais.